Uma questão crucial no mercado de carbono e de ativos ambientais em geral é a chamada liquidez, né? E também os preços praticados pelo mercado. Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono. Sou membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e atuo também nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Lembre-se aqui que no meu perfil te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. E como é possível faturar alto? Por exemplo, né, vendendo esses créditos no mercado. É uma atribuição importante, né, vender os créditos nesse mercado. E aí nós temos que considerar esses dois fatores, né? Esses dois fatores têm uma influência fundamental aí no contexto, né? A liquidez e o preço dos créditos de carbono. Então a gente vai refletir aqui sobre isso hoje nesse vídeo, ok? Então vamos falar sobre esse assunto bem importante aqui no contexto dos projetos do mercado de carbono. Vamos falar aqui sobre os ativos de ativos ambientais, de uma forma geral, particularmente dos ativos do mercado de carbono, que são os créditos de carbono. Esse é o produto, esse é o nosso, aquilo que nós queremos vender, né? Mas, afinal, quais são esses créditos? Às vezes as pessoas perguntam, o que são esses créditos, enfim, né? Tem muita gente que ainda não se conectou, né, perfeitamente com o que são esses ativos. Então, nós temos o mercado de carbono, que eu já expliquei em outros vídeos, né, que decorre da questão da redução de emissões de gás de efeito estufa, também a remoção, ou seja, diminuir esses gases de efeito estufa na atmosfera. E esses projetos que são desenvolvidos no mercado de carbono, com os padrões do mercado de carbono, né, que são registrados, que são validados, auditados, né, e assim por diante, geram crédito de carbono, que é um título que tem valor monetário, né, e que pode ser transacionado no mercado. Mas nós temos outros tipos de ativos ambientais, né? Nós vamos até falar um pouco sobre eles, outros aí, mas a gente pode mencionar CPR verde, né, pode mencionar CBIOS, né? Também outros tipos de ativos ambientais que não são crédito de carbono, IREX, né? IREX, e assim por diante. Então nós temos vários ativos ambientais. No regulado de carbono, lá da época do protocolo de Kyoto, nós tínhamos as CERs, ou RCEs em português, são os certificados de emissão, que são os créditos de carbono que vêm lá do protocolo de Kyoto desde 2004 até 2020, né? E ainda não temos o mercado regulado, funcionando plenamente, ainda porque aguardamos a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Enquanto isso, o mercado voluntário ganha sua força, né? E nós temos aí os tipos de crédito de carbono chamados de VCUs, Verified Carbon Units, dos padrões VCS-VERRA, e as VERs, né, VERs, que são os créditos verificados, né, voluntários, que são do Gold Standard, entre outros, né, nós temos diferentes tipos de crédito de carbono, mas todos eles são uma tonelada de CO2 equivalente reduzido ou removido. Esse é o crédito de carbono. Isso é importante entender, então, o que é o nosso produto, né? Então, nós estamos falando disso, ok? E como vendo, né? E como que é possível vender, né? É fácil vender, né? Nós temos que discutir um pouco o assunto da liquidez. E o que é liquidez, né? O significado de liquidez aí se refere a uma certa característica dos investimentos também dos ativos que são transacionados, comprados e vendidos, né? Que representa o quão fácil é transformá-los em dinheiro. Então, o crédito de carbono transforma em dinheiro, em dólar, em real, em euro, né? Real em última instância para nós aqui, né? Em outras palavras, o investimento ou ativo tem que ter a sua liquidez. E quanto melhor a liquidez, mais alta a sua liquidez, né? Ele é mais fácil transformar, né, ou resgatar aí em dinheiro, né? Convertemos em dinheiro. Então, a liquidez é uma coisa bem importante. Poder vender fácil isso. Isso pode ser comparado a um imóvel, a um carro, a qualquer outro bem, né? Então, crédito de carbono tem liquidez? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Falando um pouco da liquidez no mercado de carbono aqui, de alguns tipos de créditos de carbono, né? Nós temos as VCUs da Verra, né? VCS Verra, alta liquidez hoje. Então, se consegue vender com certa facilidade. VRs, né, do Gold Standard, também tem alta liquidez. É relativamente fácil comprar e vender. Inclusive, né, esses dois e mais o próximo que eu vou falar, que são as CERs, né, créditos do MDL, que agora tem média liquidez, até média baixa liquidez, esses três foram incluídos nos créditos de carbono que o BNDES comprou aí, né, em duas chamadas públicas, dois editais que foram lançados recentemente. Aí. Então, né, via das dúvidas, esses três são os principais créditos de carbono que têm liquidez aí no mercado. Depois nós temos outros tipos de ativos, as IRECs, né, que são os créditos de energia renovável, Renewable Energy Credits, né? Que são créditos que não são bem créditos de carbono, mas são créditos de energia renovável. Também tem alta liquidez, tá?
CBIOS, que são os créditos do RenovaBio, da lei brasileira, também tem alta liquidez. Então, esses ativos têm alta liquidez. Portanto, trabalhar com eles é muito bom, né? Trabalhar com ativos de baixa liquidez é ruim, né? Créditos de plástico, outro tipo de ativo que eu já falei aqui sobre créditos de plástico, né? Em outro momento nós refletimos sobre isso. Liquidez ainda ser testada, nós não sabemos o quanto está liquidez, mas dizem que tem alta liquidez, então vamos aguardar, né? CPR verde, em geral, baixa liquidez, tá difícil comprar e vender, né? Difícil comprarem, né? E vender esses créditos no mercado. E tem outros tipos de ativos aí que tem baixa liquidez. Você compraria um crédito de carbono de alguém que você não conhece, de uma empresa que fez e não tem, passou por auditoria, não tem avaliação de terceira parte, não usa uma metodologia consagrada no mercado internacional? Isso reflete na liquidez, né? Então, baixa liquidez. Tem vários ativos aí que circulam no mercado, né? Que tem baixa liquidez. Eu diria, nesse momento é bom mantê-los um pouco afastados desses ativos. Nunca podemos perder, né, de vista, né, a possibilidade de outros ativos, né? Enfim, todas as possibilidades devem ser analisadas, mas baixa liquidez significa, né, pouca possibilidade de transformar em dinheiro, e isso não é bom, né? Portanto, temos que buscar ativos, né, e créditos de carbono de alta liquidez. Preços, como é que estão os preços? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como são formados os preços no mercado de carbono? Basicamente em função das dinâmicas do mercado, né? Dos compradores e vendedores. Quem compra mais no mercado internacional, hoje ainda. Podemos ter compradores, né, mais ávidos em transacionar aqui no mercado brasileiro? Pode ser. Depende um pouco da evolução do nosso mercado. Ainda não temos um mercado regulado brasileiro. Então, em tese, esses preços, né, de crédito de carbono deveriam ser formados em função dos custos, né, de geração dos créditos, também as expectativas do mercado. Esses dois fatores deveriam afetar, né, compor aí o preço final, né, e a qualificação desses créditos também, com benefícios que eu sempre cito, né. Então, os preços, na verdade, eles variam amplamente. Então, eu sempre digo aqui nas minhas aulas, nos meus vídeos, carbono não é uma commodity, né? Não é diferente de soja, é diferente de ferro, minério de ferro, é diferente de outras commodities clássicas, né? Então, não é uma commodity, porque carbono varia muito. Varia em função do tipo de projeto, se é florestal, se é industrial, se é energético, se é resíduo, se é do agro, né? Se é de pequena escala, grande escala, tem com-benefício ou não, né? Foi feito no Brasil, lá na África, é muito variável. Não tem preços. Os preços variam de quase zero, valores inferiores a $1, até mais de 100 euros, né, no mercado. Então é muito variável. Então não podemos chamar, né, de uma commodity. Na Europa, por exemplo, nós falamos aí de 80, 70, 90, 100 euros a tonelada. Califórnia, falamos de 20, 25, 30, 32, né, dólares por tonelada. Outros países que têm mercados regulados também, valores dessa magnitude, Coreia do Sul, né, Nova Zelândia, etc. No mercado voluntário, né, os preços também variam em função se é projeto industrial, projeto energético, projeto florestal, agro, os chamados NBS, soluções baseadas na natureza, né. No mercado voluntário, esses créditos variam de, vamos dizer, 4 até $20, com uma média aí de 10, né, para RED, 12, né, para projetos energéticos 6, 7, projetos de resíduos também 4, 5, um pouco mais, um pouco menos, tá? Então esses preços são os praticados. Depende um pouco, mas é isso essencialmente. Então os preços variam aí bastante, às vezes se usa de 4 a 20, como eu falei para vocês, mas depende do escopo, volume vintage, né, a época que esse crédito foi gerado. As VIRs têm alta liquidez, e, né, varia o escopo, o volume e vintage também os preços. As CEs de 1 a 8, né, os IRX de 1,50 a 5, CBIOS de 80 a 100 reais, né, bem valorizado. Crédito de plástico estima-se entre 50 a 80, mas pode ser até mais. Ainda temos que confirmar esses valores em função da dinâmica do mercado. CPR verde, ainda não temos nenhuma noção de preço. Isso aqui dificulta também, né? E outros ativos variam bastante, né? Variam amplamente. Então, esses são mais ou menos os aspectos relacionados à liquidez e aos preços dos ativos ambientais, particularmente dos créditos de carbono. Gostou desse vídeo aqui? Espero que sim, hein? Então, se você gostou mesmo, deixe aqui o seu like, né? O seu ato de curtir o vídeo e compartilhe também com seus colegas, seus amigos. E não se esqueça que eu sempre falo aqui, né? No meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Um grande abraço e até a próxima.